também traz a esse casal o terror pela manifestação dessa quadrilha, que tenta demonstrar para eles também que eles são capazes de interferir em todas as suas atividades diárias, no seu dia a dia. Quando o casal vai a uma repartição, quando eles contratam algum serviço, chamam uma pessoa para fazer um serviço para eles, ou tem qualquer outra atividade que depende de uma interferência de uma terceira pessoa, que eles são capazes de interferir nessas atividades. De tal maneira isso ocorre que o casal passaram, então, a ficar com medo de que sempre que eles fossem tratar alguma coisa, de que se essa quadrilha soubesse o que eles estavam tratando, do que eles estavam dependendo que fosse feito para eles, um contato de um serviço ou algo parecido, que essa quadrilha poderia interferir, fazendo com que esse serviço ou ficasse mal feito, ou não fosse nos prazos estipulados, ou se tornasse, de alguma maneira, fosse prejudicá-los de alguma maneira. Então, a partir desse momento, a partir desse medo que foi incutido, né, através de práticas concretas feitas por essa quadrilha contra o casal, eles passaram então a usar o telefone, o orelhão, que quando eles ligavam o telefone de sua casa, eles julgando que havia um grampo, eles poderiam saber do que eles estavam contratando pelo telefone e depois pela própria escuta que existia e existe dentro da sua casa. E nesse momento em que eles tentando fugir dessas perseguições, eles procurando um orelhão, um telefone público na rua para poder falar, sempre havia lá uma pessoa que ficava à distância no primeiro momento, olhando para eles, parado nas redondezas, como se estivesse vigiando-os. E depois pessoas que vinham ficavam junto com ele na fila do telefone, como se estivesse na fila aguardando eles acabarem de falar no telefone para também falar. De tal maneira que eles, embora eles quisessem fazer um comentário, conversar com alguma pessoa, alguma coisa que não quisesse que essa quadrilha soubesse, eles nunca tinham essa oportunidade, porque sempre havia uma pessoa estranha ao seu redor, impedindo que eles conseguissem fazer esse trato, essa conversa. E muitas vezes ocorreu de quando eles contrataram, mesmo assim, contrataram algum serviço ou foram tratar de algum documento, alguma coisa que eles tenham ido a alguma repartição ou tratar de alguma coisa, sempre ocorreu alguma coisa que atrapalhou na conclusão dessas tarefas. Porque sempre que eles estavam tratando com essas pessoas, sempre acontecia de surgir nas redondezas alguém que se insinuava, através daquelas mesmas práticas já mencionadas nos programas passados, se identificando como componente dessa quadrilha, levando eles a um desespero. Tem trazido também para o casal um grande terror a lembrança de certo episódio que, como já foi narrado no programa anterior, quando eles estavam em um shopping e lá encontrou um rapaz que, passando por ele, ficou caminhando vagarosamente à sua frente e com a camiseta com dizeres nas costas, os dizeres em inglês, cuja tradução lá é um palavrão e aqui também, mas cujo sentido seria mais ou menos família condenada. A situação que vem passando a sua família, como já contado aqui, né, diversos familiares que vieram a apresentar problemas cardíacos que nunca antes eles haviam apresentado. O parente que, face às perseguições, tudo indica, feitas por essa quadrilha, veio a apresentar problemas graves de saúde, o que só agora veio a tomar conhecimento o casal. Isso tem vindo constantemente
a causar apreensão ao casal, o terror constantemente de que essa quadrilha possa fazer alguma coisa a eles ou a seus familiares, pois eles não estão preparados, têm sua vida própria, suas atividades próprias, né? E não podem tomar certos cuidados, certas precauções que o casal tem tomado. Tudo isso se passando justo nesse momento em que o casal estava sendo continuamente alvo das perseguições e ameaça dessa quadrilha, deixando-os desesperados, tentando se proteger e a seus familiares, e sem saber como. Nesse momento, o casal, caminhando pela cidade do Rio, foi alvo de uma cena inusitada. Eles haviam, no dia anterior, comentado em casa sobre certos fatos que ocorreu com seu irmão, um dos seus irmãos, que indo para o trabalho em 2 oportunidades, né, havia sofrido um assalto no ônibus onde ele estava se dirigindo para o trabalho, em 2 oportunidades, com espaço de tempo entre um assalto e o outro. E eu, conversando em casa, ele fez um comentário, embora fizesse tanto tempo esse fato, muito tempo, vários anos, se isso também não teria sido alguma coisa praticada por essa quadrilha com o intuito também de vir a amedrontá-los agora, no presente. No dia seguinte, né, quando o casal estava caminhando pelo centro da cidade, repentinamente, no meio da multidão, eles ouvem, logo atrás dele, alguém fazer um comentário. Agora vamos matar o irmão dele, bem próximo dele. Eles olharam para trás, tentando ver se identificava as pessoas que tinham falado essa frase, e não conseguiram identificar, porque quem fez isso fez no momento em que o casal estava rodeado de muitas pessoas, né? Um movimento muito grande, a calçadas estreitas, e não deu para identificar quem havia falado aquela frase. Mas eles entenderam o recado, porque nesse momento eles já estavam sendo alvo dessas perseguições e ameaça dessa quadrilha, e entendeu isso como uma ameaça. Outros fatos também ocorreram com o casal, como na época quando a sua tia se encontrava num CTI, no hospital, e eles já tarde da noite, por volta de 11 horas, já cansados, não é? Ali passando o dia todo com ela lá no CTI, e um dos cônjuges sai à rua para poder espalhar um pouco as ideias, né? E nesse momento passa lá um carro com um alto-falante ligado, tocando uma música em alto volume. Dada a hora que isso ocorreu e os fatos todos porque eles estavam passando, levou-os a acreditar que talvez isso também tenha sido prática dessa quadrilha, com o intuito de desestabilizá-los, como se fosse uma gozação pelo fato de estar com a sua tia naquele estado no hospital. Outros fatos também ocorridos em relação às escutas, ocorreu 1 ou 2 vezes apenas, porque o casal não tinha um costume já nessa altura, né, diante de todas essas situações, de viajar. Antes eles viajavam mais a miúdo para o interior do estado, e a partir dessas práticas que estavam sendo feitas contra eles suspenderam essas viagens, mas em algumas ocasiões eles tiveram realmente que ir ao interior. E em determinado momento eles perceberam, né, que havia escuta também dentro do seu carro. Provavelmente alguém colocou algum microfone dentro do seu carro e eles seguiam pelas estradas, provavelmente, e faziam essa escuta. Em determinado momento, quando o congestionamento era grande, em determinado ponto da estrada, eles puderam perceber carros, né, passando ao seu lado, ficando próximo ao dele, com aquelas características próprias desses carros utilizados por essa quadrilha, né, carros com dizeres no vidro do carro,
outros carros vermelhos com vidro completamente escuro, de tal maneira que não se dá para se ver o interior do veículo olhando pelo seu vidro lateral. E no dia seguinte, quando o casal estava na cidade, nos seus afazeres, andando na rua, fazendo o seu dia a dia, né? E vê então o ocorrer de pessoas dessas próprias que já a quadrilha utiliza para desestabilizá-los, né? Através de indireta, através de sutilidade, né? Passam por ele e fazem comentários, né? Fazendo de conta que estavam falando ao telefone celular, outras vezes fazendo de conta que estavam conversando, e fazendo menção a certos detalhes, que é justamente fatos que havia o casal conversado dentro do carro, como para dizer para eles, olha, nós temos uma escuta dentro do seu carro também. Você não tem lá privacidade quando você está dirigindo o seu carro na estrada. Embora você esteja distante aqui do centro do Rio de Janeiro, nós lá também mantemos uma pessoa vigiando-os.